Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual, por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I. Dos direitos do autor. Capítulo IV. Das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução d. de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. O Cão. Lianely Caldela. Primeira edição. Editora Draco. São Paulo. 2012. Lianely Caldela é autor da trilogia da Tormenta, série de romances no maior cenário de RPG nacional, composta por O Inimigo do Mundo, O Crânio e o Corvo e O Terceiro Deus. Também escreveu O Caçador de Apóstolos, um romance de fantasia medieval em universo próprio. Além disso, escreve e traduz livros de RPG, além de coeditar a revista Dragonslayer. Seu próximo projeto é a continuação de O Caçador de Apóstolos, intitulada Deus Máquina. Mora em Porto Alegre, com sua esposa e 2 gatos. Copyright 2012 by Lianely Caldela. Todos os direitos reservados à editora Draco. Publisher, Eric Santos Cardoso. Produção editorial, Janaína Chervezan. Revisão, Alana Dilene. Capa e editoração digital, Eric Salma. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP. Ana Lúcia Mereja 4667/CRB7. Caldela, Lianely. O Cão Lianely Caldela, São Paulo, Draco, 2012. 1. Contos Brasileiros 2. Literatura Brasileira e título. CDD 869.93. Índices para catálogo sistemático. 1. Ficção, Literatura Brasileira 869.93. Primeira edição, 2012. Editora Draco. R. José Cerqueira Bastos, 298. JD. Estariolanda, São Paulo, SP. CP 05373-090. editoradraco@gmail.com. www.editoradraco.com. www.facebook.com/editoradraco. Twitter, @editoradraco. O Cão, Lianely Caldela. Quando era jovem, eu tinha um cão. Tinha vários, porque meu pai era o duque. Eu era o príncipe, ou na verdade não era, mas assim me chamavam em casa. Sei que todos ao meu redor desejariam ter uma vida como a minha e um cão como o meu, e que só a minha família, dentre todas as que conhecíamos, era tão afortunada. Eu agradecia todos os dias por aquela sorte, de ter um pai duque e de ter vários cães, e em especial o meu cão, que era o melhor de todos. Não lembro quando ganhei-o. Deve ser um momento bem marcante, mas eu era muito novo. Acho que seria impossível lembrar. De qualquer forma, talvez ninguém realmente lembre o momento em que conheceu seu melhor amigo, talvez seja uma dessas coisas que apenas acontecem. Meu cão sempre fez parte da minha vida, nossa amizade é algo sem começo e sem fim. Meu pai lembra, é claro. Não sei quantos anos eu tinha. Às vezes, ele dizia 3, outras vezes 4, minha mãe insistia em outra data e eles discutiam. Mas não importa. Segundo meu pai, ganhei o cão e botei as mãos espalmadas nas bochechas, atônito de felicidade. Um garoto tão pequeno não consegue lidar com o sentimento daquela força, e fiquei paralisado. Qual vai ser o nome dele? Disse meu pai.
Não deixe o menino botar o nome, minha mãe cortou. Ele é muito novo. Escolherá algo bobo, e depois vai se arrepender. Concordaram que os dois deviam batizar o cão, e isso foi divertido, ambos sugerindo nomes, rindo e trocando pequenas implicâncias. Mas eu estava alheio. Ignorava-os, tinha os olhos vidrados no animal, minha boca meio aberta. Estiquei um dedo e toquei no nariz dele, com reverência. Era uma criatura linda, mesmo naquela época, e mesmo tão novo eu podia notar. Naquele primeiro momento, eu tomava cuidado. Não me jogava e abraçava-o, como fiz mais tarde, nem queria brincar logo em seguida. Eu fora tomado pelo amor, um amor novo, que eu nunca conhecera, e temia quebrar o objeto de minha adoração. Nunca vamos decidir um nome, disse meu pai, após esgotar a brincadeira. Quando for mais velho, ele mesmo vai escolher, decretou minha mãe. E assim foi estabelecido. Mas fiquei mais velho, e nunca dei nome ao meu cão. Não existe um dia em que se acorde pensando num nome para um amigo que sempre esteve lá. Nós sempre soubemos quando falávamos de meu cão. Os outros tinham nomes, Fiel ou Babão ou Manchado, mas meu cão era só isso, meu cão, e era o rei entre todos. Foi uma época feliz, ou pelo menos é o que me parece. Em poucos dias eu transformara minha reverência em paixão, e já possuía uma intimidade absoluta com meu companheiro. Corríamos pelos jardins, tentávamos sair escondidos do castelo, criávamos ainda mais rugas em Belona, minha alma. Minha única responsabilidade era vestir-me em roupas elaboradas e participar de bailes, de vez em quando. Ser exibido para outros nobres, ter minhas bochechas beliscadas. A primeira preocupação real de que lembro foi quando eu e meu cão fomos proibidos de sair do castelo, então trancados no meu quarto. Chorei, esbravejei, e Belona veio me acalmar. Eu exigia saber por que ficara confinado ali. Seu pai está lutando, disse minha alma. Calei-me, estupefato. Meu pai era bom e gentil, um homem brincalhão, ou ao menos era isso que eu pensava, a face que ele mostrava a mim. A ideia de que estivesse lutando era bizarra. Com quem? As fadas nos atacaram. As sentinelas avistaram os cavaleiros feéricos ontem à tarde, mas tínhamos esperança de que nos deixassem em paz. Eles atacaram, e agora estamos lutando. Por quê, Belona? A mulher larga oval deu de ombros. Ninguém sabe por que as fadas fazem o que fazem, príncipe. E nós vamos vencer? Vamos. Mas só se você ficar bem comportado aqui no seu quarto, com o seu cachorro. Vez por outra, eu ouvia meu pai reclamando de nossos vizinhos sobrenaturais. Era difícil administrar terras próximas às das fadas, porque nunca se sabe o que elas vão fazer. Os plebeus vinham reclamar de que o leite azedava, as ovelhas nasciam com 2 cabeças, as mulheres ficavam estéreis. O maior problema era que ninguém sabia o que era culpa das fadas e o que era mero azar. E mesmo quando comprovávamos suas travessuras, não havia solução. Um guerreiro feérico era muito mais forte que qualquer um dos nossos, e apenas 2 ou 3 cavaleiros deles eram capazes de vencer muitos homens de meu pai. Passei a noite em claro, agarrado ao meu cão. Acariciava sua cabeça, dizendo para ele não se preocupar. De manhã, a porta do quarto se abriu de repente. Tomei um susto, então acho que na verdade dormi, e acordei num repilão. Era meu pai. Eu nunca tinha visto assim. Estava em sua armadura, mal parecia o pai de alguém, só se via seu rosto. Também estava coberto de sangue, e estremeci, porque o sangue era humano, era nosso, e achei que ele tivesse sido derrotado. Mas estava sorrindo por trás da barba, e então notei que ele também fora respingado de um líquido azul. Vencemos, bradou o duque. Vitória, príncipe. Desta vez, matamos um deles. Corri e abracei meu pai. Fiquei todo sujo de sangue vermelho de gente e azul de fada, e Belona quase desmaiou, mas eu não me importava. As fadas sabem que não podem mais brincar conosco. Agora querem conversar. Meu cão observava aquilo, saltitando em volta da minha felicidade. Seus sentimentos eram quase como os nossos.
Minha responsabilidade redobrou quando as fadas vieram nos visitar. Se antes eu só precisara parecer bonitinho na corte, agora seria o centro das atenções. Os lordes feéricos querem conhecer você, disse minha mãe. Eu não entendia a razão. Ora, porque você é o melhor menino do mundo. Se eles querem conhecer os humanos, querem ver o melhor menino humano de todos. Vou mostrar a eles o meu cão. Acho que não será lugar para um cão, meu querido. Lembro com clareza da chegada da corte feérica. Estávamos nos portões do castelo. Meu pai vestia sua armadura completa, uma indumentária que custava mais do que um plebeu seria capaz de ganhar a vida inteira. Cercado por seus homens de confiança, os melhores cavaleiros que o ducado possuía, com seus próprios estandartes. Havia arautos tocando suas trombetas. Guerreiros a pé, seus símbolos simples pintados nos escudos, também faziam guarda e prestavam honras. O bispo também estava lá, e tremia um pouco, porque fadas não conhecem Deus. Meu pai estava a cavalo, um animal castanho e forte, inquieto, que pateava o chão. Ao lado dele estava minha mãe, a pé, num vestido retilíneo bordado com fios de ouro. No meio dos dois, eu. Minha mãe segurava meus dedos, e a manopla de meu pai repousava suave na minha cabeça. Meus olhos ainda estavam um pouco ardidos e inchados, porque eu chorara. Tinha mesmo proibido a presença de meu cão. Ele estava com os outros cães, trancado na casinha nos fundos do castelo. Tinham ração e água, mas eu me sentia injuriado. Meu cão não ficava naquele depósito, sempre dormia no meu quarto. A corte das fadas era magnífica. Muito menor que a nossa, mas mais impressionante, e até esqueci a ausência de meu amigo. 2 cavaleiros seguiam o lorde, que vinha acompanhado por sua esposa. Todos a cavalo, animais impressionantes, muito altos, de cores estranhas, azulados e esverdeados. O lorde das fadas e sua consorte vinham de mãos dadas, os cavalos mantendo o mesmo passo exato. Tinham expressões dignas, de enfado sutil. O casal regente e seus cavaleiros estavam vestidos em roupas magníficas, muito elaboradas, com padrões abstratos e florais que eu mal conseguia acompanhar. A dama tinha um vestido enorme, com uma saia derramada, muito mais espalhafatoso que as roupas das mulheres da nossa corte. O lorde vestia armadura que parecia feita de prata e ouro. Os cavaleiros tinham suas próprias armaduras preciosas, decoradas com joiais. Atrás de todos vinha um pequeno cortejo, uns 5 ou 6, divididos entre arautos, damas de companhia e carregadores. Mas uma coisa me chamou a atenção acima de tudo, seus rostos se repetiam. O lorde tinha um rosto único, afilado, com olhos verdes iridescentes. Já os rostos dos cavaleiros eram iguais. Exatamente a mesma coisa, um queixo proeminente e cabelos loiros brilhantes. Os homens do cortejo atrás eram todos velhos, com as mesmas e exatas rugas, a mesma altura magra. Tanto a senhora quanto as damas de companhia tinham o mesmo rosto delicado. Quando nossos trombeteiros tocaram, as damas de companhia feéricas responderam cantando. Era um canto maravilhoso, vozes em perfeita harmonia, como se pensassem ao mesmo tempo. Alguns instantes daquilo e a senhora das fadas se juntou, encerrando uma estrofe com a mesma voz impecável, e então todos se calaram. Vossa Alteza, permita que me apresente, disse o Lorde das Fadas. Sou o Rei Áulico I. Esta é minha rainha, diva. Meu pai estremeceu. Em nossa terra, não tínhamos reis. A igreja governava acima de todos, e a própria noção de reis e rainhas era coisa de histórias, principalmente parábolas religiosas falando de uma época negra indefinida, quando mortais ousavam comandar acima de Deus. O duque não sabia como se portar diante de um rei, e fez uma reverência desajeitada. Majestade. Aí está o herdeiro. É muito bom vê-lo, meu rapaz. Você é a razão de nossa visita. Oferecemos um banquete às fadas, mas só os humanos comeram. O rei Áulico e a rainha diva mantiveram-se sentados, conversando educadamente, mas não tocaram na comida.
Áulico elogiou muito todo o banquete, mesmo sem provar. Diva ficou sorrindo o tempo todo. Fiquei ao lado de meu pai, bem perto do rei das fadas. Achei estranho ele não ter cheiro algum, apenas um vago perfume artificial. Eu insistira bastante, e meu cão pôde ficar ao meu lado, sentado no chão. Fiquei orgulhoso porque ele ficou quieto, era bem ensinado. Furtivamente, dei-lhe petiscos de meu prato e dos pratos vizinhos, e acho que foi ele quem melhor comeu naquela noite. A refeição durou pouco, porque os convivas humanos ficaram constrangidos. Os servos retiraram os pratos, minha mãe conduziu a rainha diva para uma sala elegante, onde as mulheres se recolhiam para conversar após a ceia. Os homens foram para um salão reservado, tratar de assuntos importantes. Traga o pequeno, disse o rei Áulico. Meu pai respondeu de forma educada. É meu cão, falei. Se quiser. Eu notava o quão maravilhoso era poder falar com o rei das fadas, mas, como já disse, o maravilhoso fazia parte de minha vida. Eu sabia que era abençoado, que tinha o melhor pai do mundo e o melhor cão do mundo, então era lógico que tivesse também aquela oportunidade. Meu pai, 2 de seus conselheiros e o rei estavam sentados em cadeiras fofas, longe de quaisquer ouvidos. Eu e meu cão estávamos parados como bonecos, mas éramos alvo de todos os olhares. Vossa Majestade, importa-se se eu for direto, disse meu pai. Estou em seu castelo, Alteza. Então, por favor, diga-me. Por que nos atacam? Áulico deu um pequeno sorriso e falou. Queremos o que vocês têm. O quê? Tudo. Silêncio. Ainda olhos em mim. Querem meu filho, o duque ameaçava se exaltar. Queremos o que os humanos têm, e nós não conhecemos. Queremos criar, Alteza. Áulico explicou a estranha relação que tinham com os humanos, as razões das guerras constantes e daquela visita. As fadas eram supremas, mais fortes, belas e inteligentes que qualquer humano, capazes de façanhas com que nem mesmo podemos sonhar. Mas eram incapazes de criar qualquer coisa. Apenas copiavam. Se havia cavaleiros feéricos, era porque havia cavaleiros humanos. Havia um rei das fadas porque um dia houvera um rei humano, e Áulico ainda imitava seu título e seus modos. Até mesmo os cavalos eram imitações das montarias usadas por humanos. As fadas não conheciam a originalidade, então tentavam roubá-la. Mas finalmente notamos o que nos falta, disse o rei. Eu e Diva queremos um filho. Meu pai pousou uma mão protetora em meu ombro. Não tema, Alteza. Queremos apenas estudar seu pequeno. Iremos criar nosso próprio filho, com base nele. As fadas são capazes disso, meu pai estava surpreso. Na verdade, nunca tentamos. Mas há alguém em minha corte que pode conseguir. Em troca, majestade. Paz? Em troca, amizade. Os 2 governantes apertaram as mãos. Durante os dias seguintes, fui examinado. Os servos, os cavaleiros e até mesmo o rei observaram-me por todos os ângulos, no vestido, acordado e dormindo, em todo tipo de atividades. Vasculharam meus cabelos, estudando cada fio, e fizeram um escrutínio meticuloso das unhas de meus pés. Viram-me rir, chorar, ter acessos de raiva. Se querem me conhecer, falei, certo dia, não esqueçam do que mais amo no mundo. Meu cão. Entreolharam-se e concordaram. O estranho era que não fizeram anotação alguma. Apenas observar parecia suficiente, como se fossem capazes de guardar todos aqueles detalhes na memória. Não houve outro assunto na corte enquanto as fadas estiveram lá. Todos queriam vê-las, interagir com elas de alguma forma. Minha mãe ficava frustrada com a rainha diva. Queria agradá-la, mas isso parecia impossível. A soberana feérica apenas sorria e cantava. Como era de se esperar, os homens haviam tentado arrastar as damas de companhia para seus quartos. Um dia, vi 2 de nossos cavaleiros conversando. Consegui falar com uma delas. Como foi? Estranho. Conseguiu algo? Nada. O nome, pelo menos.
Aí está o mais estranho. Chama-se diva. As damas e a rainha eram diva. Os servos, Fâmulo. Os cavaleiros feéricos, Pugna Marco III. Apenas o rei Áulico I tinha um nome único. Então, de repente, como começara, a visita terminou. Já sabemos tudo de que precisamos sobre seu filho, Alteza, disse o rei. Um dia voltaremos, para mostrar nosso próprio herdeiro. E foram embora. Não chegaram a comer, e nossos servos não encontraram nenhuma cama desarrumada. Mas o leite também não azedara, nenhuma ovelha bicéfala havia nascido, e ninguém ficara estéril. No final do ano, recebemos de novo a corte feérica. Vinha encabeçada pelo rei e a rainha, e um novo membro. Era como se eu me olhasse num espelho de prata. Cada curva de meu rosto estava ali, e meu jeito torto de sorrir, e um detalhe em meus olhos que minha mãe identificava como um brilho especial que só eu tinha. Ao enxergar minha cópia, dei uma risada de prazer. Corremos um para o outro e ficamos girando, contornando-nos, examinando a igualdade. Só falta uma coisa, eu disse. Você não tem um cão. Aquela visita foi curta. Eu e o príncipe das fadas brincamos, corremos pelos jardins com meu cão. Falei que ele não sabia o que estava perdendo, deveria ter um companheiro como o meu. Peça ao seu pai para fazer um para você. Eu sabia que as fadas podiam criar um cão, já que podiam criar um menino, então não deveria ser problema. Mas, na verdade, fui ingênuo, nem mesmo as fadas tinham tanta sorte quanto nossa família. O rei Áulico não era tão bom quanto o meu pai, e fiquei com um pouco de pena de minha cópia. Mas logo esquece. Divertimos-nos bastante no dia que passamos juntos. Fiquei um pouco irritado porque o príncipe feérico nunca perdia o fôlego e nunca suava, conseguia correr bem mais do que eu. Mas meu cão era capaz de acompanhá-lo, então senti-me redimido, não havia o que invejar. Quando voltamos a nossas famílias, meu pai teve um susto. Não sabia dizer qual de nós era qual. Resolvi fazer uma brincadeira, experimentei enganar os adultos. Mas duas coisas me delataram, a primeira foi o vermelhão de meu rosto e meu suor, a segunda foi meu cão, que ficou em meus calcanhares. Minha mãe diz que nunca se confundiu, que o olhar de mãe não se engana, mas sei que é mentira. Via começar um passo em direção ao meu sósia, antes que percebesse a diferença. Todos nós conhecíamos histórias sobre crianças humanas que eram trocadas por fadas, então houve apreensão. Mas a corte feérica, com suas esquisitices e seus poucos nomes e seus rostos repetidos, foi uma hóspede exemplar. Eles agradeceram mais uma vez e foram embora no crepúsculo. Passaram-se vários anos até que os víssemos de novo. Passei a me interessar por espadas e cavalos. Não queria mais brincar tanto, preferia competir com outros garotos em corridas, aprender a lutar, caçar raposas. Meu cão acompanhava-me em tudo. Conheci outros nobres jovens, filhos de condes e marqueses e até mesmo um outro duque. Eles tinham seus cães, levavam verdadeiras matilhas consigo em viagem, mas era evidente que nenhum era tão bom quanto o meu. Certa vez chegamos a botar os cães para brigar e ver quem era o mais forte. Mas isso não se repetiu, embora fosse vitorioso, meu cão machucou a orelha, e não suportei vê-lo sofrendo. Chorei como há muito não fazia, implorei para um dos conselheiros de meu pai costurar o ferimento. Era indigno para um homem daquela posição aplicar sua sabedoria a um animal, mas ele sabia como era importante para mim, então concordou. Nunca mais pus meu cão em risco, passei muito tempo enjoado de remorso. Um dia, o rei Áulico voltou. A procissão era a mesma, o mesmo séquito magnífico. Minhas memórias tinham sido um pouco distorcidas pelo tempo, mas era quase tudo exatamente como eu lembrava. O rei e a rainha em seus cavalos estranhos, lado a lado. Os cavaleiros atrás, e os servos e as cantoras. E seu filho como um estandarte, bem no centro do cortejo, exibindo o rosto emprestado. Idêntico a mim, quando eu era mais novo. O príncipe das fadas não crescera. Fiquei espantado ao ver como eu mesmo fora pequeno, como meus traços haviam sido macios e indefinidos. Minha mãe mal conteve as lágrimas,
tanto pela estranheza quanto pelo retrato de um tempo saudoso. Todos nós ficamos impressionados, mas tivemos de lembrar, as fadas eram diferentes. De certo nenhuma delas crescia ou envelhecia. Mas alguém não aceitava. O rei Áulico estacou de repente no meio do cortejo, deixou sua expressão majestosa falhar. Fitou-me como se fosse eu a criatura sobrenatural, e pareceu ficar longos momentos apenas tentando raciocinar, compreender o que via. Seu garoto, começou, para o meu pai. Seu garoto, de novo um falso começo, chegou a gaguejar. Seu garoto está diferente. Senti a manopla amistosa do duque em meu ombro. Ora, majestade. Ele cresceu. Cresceu? Está mais velho. Mudou. Isso acontece com frequência? Meu pai franziu o senho, titubeou um pouco. Está sempre acontecendo. A todo instante, mas aos poucos. E nunca vai parar, surpreendeu-se o rei. Bem, quando ele se tornar adulto, as mudanças serão mais sutis. O rei Áulico deixou os braços penderem ao longo do corpo, ficou um tempo imóvel e ausente. Então seu rosto se acendeu mais uma vez. Meu filho está imperfeito. É preciso reformá-lo. Durante aquela visita, passei por mais um exame detalhado. De novo, estudaram cada centímetro de meu corpo, pediram que eu falasse as mais diferentes frases, para que o timbre de minha voz fosse captado com perfeição. Acompanharam-me nas atividades diárias. Não achei muita graça em brincar com o príncipe feérico, pois ele estava estagnado nos jogos de faz de conta que eu abandonara há anos. Mas, depois de alguns dias, as fadas pareceram satisfeitas, e mais uma vez retornaram às suas terras, agradecendo muito. Voltaram meses depois, com um garoto que era minha cópia exata de novo. Competimos em esportes, duelamos amigavelmente. Contudo, já era difícil, ele mostrava-se muito mais forte e rápido do que eu. Mas ainda falta uma coisa, eu disse. Você não tem um cão. Aquilo se repetiu nos anos seguintes. O rei Áulico sabia que precisava voltar à nossa corte de tempos em tempos, para estudar-me, examinar meu crescimento e minhas mudanças e determinar o que precisava alterar em seu filho. Era bizarro e ao mesmo tempo divertido encontrar periodicamente retratos do que eu fora anos antes. Notei com clareza os estirões de altura, a diferença em meu rosto quando surgiram os primeiros fios de barba. Foi chocante presenciar o que o príncipe gostava de fazer no ano em que meu principal interesse eram as garotas do castelo. Ele só falava em cavalos e espadas, não compreendia meu interesse pelas meninas. Eu não conseguia pensar em outra coisa. E ele nunca ganhou um cão. Sempre tive um pouco de pena. Era uma troca bem evidente, que simbolizava o que sabemos das fadas, era mais forte e mais rápido, e podia ser jovem para sempre, se seu pai permitisse. Mas estava sozinho. Meu próprio pai não era imortal, como o rei Áulico. Eu notava suas rugas se multiplicando, seu cabelo ficando cinzento e seu ânimo para me acompanhar nas caçadas diminuindo. Ao longo dos anos, eu aprendera como administrar nossas terras. Alguns me tratavam como se eu já fosse o duque. Cada vez mais eu me aproximava do dia em que tomaria o lugar de meu pai. Imaginava-me como um governante forte e justo, entrando em batalha com meu cão ao meu lado, nossos inimigos tremendo ao ver o par invencível. Nunca me ocorrera pensar por que meu pai não tinha seu próprio cão. A corte das fadas estava em visita, eu era examinado e estudado. Vi o príncipe adolescente e surpreendi-me com a diferença entre nós dois. Notei meu próprio tamanho, a rijeza de meu corpo. Eu já era um homem. E, durante aquela visita, eu passaria pelo rito de maturidade, entraria de uma vez por todas no mundo dos adultos. Eu não sabia como era o ritual, mas sabia que deveria me preparar para governar, ensinar-me na prática tudo que os tutores não conseguiriam transmitir com estudos. Envolvia espada e armadura, e eu estava pronto. Preparei-me durante a noite, com um banho de purificação e horas de reza, sozinho. Nem mesmo meu cão pudera me acompanhar. E sozinho entrei no círculo de areia onde, durante os torneios, os cavaleiros duelavam.
Eu estava a pé, paramentado com minha armadura, meu escudo e minha espada. Trazia o brasão de minha família no peito, mostrando com orgulho para a plateia sentada nas arquibancadas de madeira. Então, observado pela nossa corte e pela corte das fadas, por meu pai e minha mãe e o rei Áulico e a rainha Diva, observado por meu sósia, sob os olhos de todos, tornei-me um homem. Meu coração batia forte. Eu senti-o na garganta, reverberando na mão que segurava a espada. Se estava armado, então seria um duelo. Mas contra quem? Fiz uma reverência a meu pai e minha mãe, a corte e as fadas. Então vieram os tratadores, de trás das arquibancadas. Eram 2 homens arrões calvos, com braços peludos, barriga proeminente, calças de lã escura e peito nu. Tão parecidos, poderiam ser fadas, ou irmãos gêmeos. Os tratadores traziam cães em coleiras de ferro. Presos por correntes, cada manzorra segurava 2 ou 3 guiais. Arrastaram-nos até o meio do círculo de areia, abriram os colares metálicos. Deixaram os animais livres. Eu sabia aonde aquilo estava indo. Quis fingir que não, mas é claro que sabia. Falta-lhe aprender apenas uma coisa, meu filho, disse o duque. Uma pausa, e então? Matar. Traga um inimigo, gritei. Matar inimigos é fácil. Matar inimigos é salvar-se da morte. Matar seus súditos, matar quem você viu crescer. Isso é difícil. Eu estava paralisado. Você terá de ser temido, continuou meu pai. Terá de punir quem desobedece. Terá de guerrear por ordem da igreja e queimar hereges. Este é só seu treinamento. Comece com cães. Fui até eles, bufando. Era o nervosismo que me tirava a respiração, mas tentei mascarar com raiva. Os animais estavam encolhidos, todos juntos, no centro da área de combate. 2 deles me olharam de baixo para cima, com aqueles olhos muito pretos e imensos, que quase pareciam humanos. Ergui a espada e a abaixei. E de novo e de novo. Perdi a conta de quantas vezes. Eles gritaram, guincharam. No final, eu estava coberto de sangue. Eles estavam mortos. Olhei para meu pai, nas arquibancadas. Aqui está. Pronto. Agora vamos comemorar, certo? Nada. Sou um homem, não é mesmo? Eu sabia o que estava por vir. Gritando bastante talvez pudesse evitar, ou pelo menos abafar minha certeza. Um dos tratadores voltou, enquanto o outro recolhia os cadáveres. Já não era mais tão igual, olhava para baixo. Comprimia os lábios para evitar que um beiço se projetasse, como uma criança. Na coleira de ferro, trazia o meu cão. Não berrei. Eu me recuso. Não quero ser homem. Meu pai não falou nada. Também não desviou os olhos. Manteve-se estoico. Fique com seu ducado. Fique com seu brasão. Tentei arrancar a túnica, mas atrapalhei-me, e só consegui rasgá-la um pouco. Não quero nada disso. O tratador abriu o colar. Meu cão estava solto. Olhou para mim. As lágrimas insistiam em correr, eu gritava com meu pai. Deixei a espada cair. Não queria olhar para meu cão. Se ele não estivesse lá, nada daquilo precisaria acontecer. Gritei e esbravejei. Por favor, não faça isso, disse meu cão. Virei-me para ele. Ao vê-lo, por alguma razão, as lágrimas secaram. Ele tinha um sorriso triste, resignado. Passou a mão nos cabelos num gesto casual. Não é justo, eu disse. Não, não é. Você sempre soube. Nada é justo. Sua família é diferente, você é filho do duque. Mas por quê? Você tem brasão. Precisa amar seu brasão. Sua terra. Seus pais e, logo, sua esposa e seus filhos. É meu amigo. Um duque não pode ser amigo de um escravo, príncipe, ele riu. Fui até ele e abracei-o. Lembrei de nossos jogos e nosso tempo juntos. Com suas palavras, parecia humano. Recolheu minha espada do chão e entregou-me. Peguei, com relutância. Vamos fugir, ainda falei.
É nosso último momento juntos. Não estrague. Então, de repente, ele saltou e me atacou. Ergui a espada em reflexo e, como notei, já estava cravada em seu estômago. Ele sorriu e piscou para mim. Ali estava. Era o que eu deveria aprender, para ser um duque, por mais que fosse meu amigo. Um escravo não era uma pessoa. Era apenas um cão. E eu agora era um homem. Mais um ano se passou, e meus pais arranjaram-me casamento. A cerimônia ainda não ocorrera, mas eu já conhecia minha noiva. Tinha bom sobrenome e era rica, e na verdade também não era feia. Diziam que sabia se portar muito bem, seria uma boa esposa. Seus quadris prestavam-se para muitos partos. Eu voltara de uma visita às terras de meu futuro sogro, e encontrei a corte das fadas de novo instalada no castelo de meu pai. Já não havia mistério algum em como proceder com eles, todos conheciam os meandros de sua etiqueta, o que relevar e ignorar, em que prestar atenção. Há muitos guerreiros haviam desistido de tentar deitar com as damas de companhia, e há muito minha mãe descartara qualquer amizade com a rainha diva. Como sempre, a visita da corte feérica era centrada em meu pai no rei Áulico, e em sua eterna busca pela perfeição de seu filho. Encontrei meu sósia sentado perto dos dois governantes, observando com a expressão ausente e a postura derrubada que as fadas assumem quando sua participação não é importante. Saudei o rei Áulico, mas sua majestade estava irritada. Imperfeito, disse o rei. Sempre imperfeito. Você está escondendo algo de mim, Alteza. Sempre esteve. Meu pai olhava para os lados, em busca de algum servo que pudesse avisar, para que chamasse os cavaleiros. Pude ver sua mandíbula contrair-se quando entrei na sala, seu único herdeiro agora também estava ali. Talvez à mercê da fúria do rei das fadas. Nunca, majestade, ele disse. Tudo que meu filho é e foi sempre esteve à sua disposição. Então por que meu filho tem falhas? Porque não é perfeito. Ele é uma fada, majestade. Achei que, naquele momento, o sangue fosse esguichar. Pensei que o comentário insensato de meu pai seria o insulto que finalmente iria nos levar de volta à guerra. Mas não. De fato, disse o rei Áulico, dedos no queixo. É como posso torná-lo humano? Quem sabe dar-lhe um nome, disse o duque. Ele tem um nome. E meu filho. Um calafrio percorreu meu corpo. Troquei um olhar rápido com meu pai. Ao longo dos anos, havíamos nos convencido de que conhecíamos a corte feérica. Mas isso é impossível. Os humanos recolheram-se para dormir. As fadas ocuparam seus quartos, mas sabíamos que nenhuma delas jamais desarrumara uma cama. Enfiei-me em meus lençóis e fiquei ponderando sobre minha cópia, sobre minha noiva, sobre o que me tornar o que sou, o que as fadas consideravam perfeito. Acordei com um grito, então o estrondo da porta explodindo em estilhaços. Os cavaleiros feéricos moviam-se como o vento, e não tive tempo de reagir. Um deles agarrou minhas pernas, o outro ergueu-me por um ombro e tapou minha boca. Estavam respingados do sangue de meus guardas. Não tinham expressão enquanto me raptavam, não ofegavam nem faziam grunhidos. Fui levado pelos corredores do castelo em pânico. Soldados atacaram os dois Pugnamarco III por todos os lados, tentando não me ferir, mas era inútil. Lâminas cortavam sua pele, mas resvalavam em seus ossos como se fossem feitos de pedra. Um safanão enviou um guarda vários metros corredor afora, indo aterrissar sobre o próprio pescoço. No pátio, o rei Áulico I lutava contra vários de nossos cavaleiros. Estava montado em seu corcel verde, prante a sua espada como um anjo, degolando os homens de meu pai sem dirigir-lhes muita atenção. A rainha, as damas de companhia e os servos feéricos tentavam se proteger, mas mesmo quando eram feridos não pareciam importar-se. Minha cópia lutava também, matando humanos, golpeando com os movimentos que eu conhecia de mim mesmo. Meu filho, minha mãe surgiu no portão, rosto vermelho e boca retorcida. Precisamos dele, disse o rei das fadas. Meu filho precisa ser perfeito. Botaram-me sobre um cavalo feérico. Fui levado embora.
Não sei o que eu esperava, mas não era aquilo. As fadas viviam no meio da floresta, assim como sugeriam nossas lendas. Mas sua cidade, se é que posso chamar assim, era uma ruína. O que parecia, um dia, ter sido um pequeno castelo, agora pouco mais que paredes em decadência e montões de pedregulhos, cobertos por gavinhas e mato. Também fiquei surpreso com a pouca quantidade de seus habitantes. Além daqueles que conhecíamos, havia mais um punhado de cavaleiros chamados Pugna Marco III, um guerreiro veterano que mancava muito, chamado Pugna Marco I, alguns servos chamados Famlo. 2 ou 3 cortesãs chamadas Diva completavam a população, junto com animais feéricos que pareciam tão apáticos e idiosincráticos quanto as demais fadas, um falcão, 2 cães de caça, alguns cavalos. E havia mais um outro, alguém único, assim como o rei. Era um tipo entroncado e narigudo, sempre metido em uma sala quase intacta do castelo em ruínas. Seu nome era Professor. Quando chegamos, Professor veio ao encontro do cortejo. Eu já desistira de escapar, mas ainda mantinham-me amarrado. Ele fez uma reverência ao rei Áulico e à rainha Diva, ao príncipe e aos demais, então voltou sua atenção a mim. Já era a hora de vê-lo pessoalmente. Vamos, temos muito trabalho a fazer. Naqueles primeiros dias, as fadas esqueceram de me alimentar. Protestei e lembrei meus captores, e por fim trouxeram comida. Primeiro, só pedaços de madeira. Expliquei o que comia, e me trouxeram um esquilo vivo. Fui mais específico, e consegui um pedaço de carne quase totalmente cozida e alguns vegetais. Mas nada disso foi importante, perto do que vi. Professor trancou-me em sua sala e estudou-me. A sala estava cheia de ferramentas, pergaminhos, penas e tinta. Também uma forja e inúmeros frascos de substâncias alquímicas. Ele examinou cada centímetro de meu corpo, fez anotações meticulosas. Chamou 2 servos para me segurar e aproximou um serrote de meu crânio. Não gritei. Vou morrer. Olhou-me com desconfiança. Tem certeza? Vou morrer. Humanos morrem se você lhes abrir a cabeça. Não estavam convencidos, e chamaram o rei, aparentemente, o único capaz de ler os humanos a ponto de decifrar sua falsidade. Áulico decidiu que eu era sincero, e meu crânio não foi cerrado. Em vez disso, continuaram os estudos. Depois de alguns dias, o príncipe foi chamado à sala. Deitou-se em uma cama de madeira e submeteu-se também ao exame de professor. Então, conheci nossos vizinhos sobrenaturais. Professor pegou o serrote e aproximou da cabeça do príncipe. Achei que fosse protestar, mas ficou parado. O sábio então cerrou, com a ferramenta magnífica, até vencer toda a resistência e poder retirar o tampo do crânio de meu sósia. Enxerguei lá dentro. As fadas não se pareciam em nada com os humanos. Não possuíam cérebro, mas uma massa esponjosa, na qual flutuavam joias que piscavam. O interior de seu crânio não era osso, mas algum tipo de metal, no qual estavam gravados padrões visuais semelhantes àqueles que usavam nas roupas e armaduras. Professor vomitou um pouco de espuma colorida em uma caixa de prata. Mergulhou fios na massa esponjosa e afundou as outras pontas no interior da cabeça do príncipe. As joias piscaram selvagemente, mas então ele as pressionou em algum padrão complexo, que não fazia sentido para mim. Era como um músico tocando órgão. Professor continuou sua dissecação. Cortou a carne do príncipe nos braços, pernas e estômago. Pude ver seus ossos, e eram também metal. Seus tendões eram muito elásticos, coloridos de azul brilhante. Não tinha tripas, mas um emaranhado de partes metálicas e massa esponjosa. Ele desmontou o príncipe e reconstruiu-o, na minha frente. Das substâncias alquímicas em suas prateleiras, fez pele artificial. Com esmero, fabricou fio a fio os cabelos e a barba, inseriu-os meticulosamente com uma pinça. Quando acabou, a semelhança era magnífica. Dos maneirismos às cicatrizes, das linhas de expressão à postura, era impossível notar diferença. Fomos nós 3, escoltados por um pugna, ter com o rei.
Majestade, fiz tudo o que pude, disse o professor. Repassei todas as observações ao longo dos anos. Transmiti ao herdeiro tudo o que pude ver, de minha própria memória. Até criei mecanismos para que ele libere água pelos poros da pele e pelos dutos lacrimais. O rei examinou seu filho de perto. Até mesmo o cheiro fora obtido, através de um misto de ervas e muitos experimentos com produtos alquímicos. Então, finalmente, é perfeito, disse Áulico. É como humano. Falta algo, ousei falar. Todas as atenções da corte feérica, de toda a população das fadas, voltaram-se a mim. Talvez eu estivesse louco. De qualquer forma, não tinha muito a perder. Ele não tem um cão. Passei muitos anos com o príncipe. Professor mexeu em sua cabeça, e ele voltou a se interessar por brincar na lama e correr atrás de pássaros. Fizemos muito isso. Dormimos na mesma cama, ele apenas quieto e deitado, pois não dormia. Escapamos juntos de um fâmulo que devia cuidar de nós. Eu aguardava paciente aos pés dele, e recebia petiscos de sua mão generosa. O príncipe nunca esqueceu de me alimentar. As brincadeiras de faz de conta tornaram-se jogos e competições. O interesse por um mundo ficcional transformou-se em fascinação por cavalos, espadas, lutas, logo garotas, armaduras, castelos. Acompanhei-o em tudo. Fui o melhor cão do mundo. E agora escrevo tudo isto, para que alguém lembre de meu pai, minha mãe e meu cão. Para que os humanos conheçam as fadas, e as fadas conheçam os humanos. Um pugna marca o terceiro, fecho o colar de ferro ao redor do meu pescoço e puxo a corrente. O príncipe vai se tornar um homem. WF Contentes. Folha de rosto. Créditos. O cão, Lionel Caldela. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I. Dos direitos do autor. Capítulo IV. Das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. O cão. Lionel Caldela. Primeira edição. Editora Draco. São Paulo. 2012. Lionel Caldela é autor da trilogia da Tormenta, série de romances no maior cenário de RPG nacional, composta por O Inimigo do Mundo, O Crânio e o Corvo e O Terceiro Deus. Também escreveu O Caçador de Apóstolos, um romance de fantasia medieval em universo próprio. Além disso, escreve e traduz livros de RPG, além de coeditar a revista Dragon Slayer. Seu próximo projeto é a continuação de O Caçador de Apóstolos, intitulada Deus Máquina. Mora em Porto Alegre, com sua esposa e 2 gatos. Copyright 2012 by Lionel Caldela. Todos os direitos reservados à editora Draco. Publisher, Eric Santos Cardoso. Produção editorial, Janaína Chervezan. Revisão, Alana Dilene. Capa e editoração digital, Eric Salma. Dados internacionais de catalogação na publicação, CIP. Ana Lúcia Mereja 4667/diagonal CRB7. Caldela, Lionel. O cão Lionel Caldela, São Paulo, Dracó, 2012. 1. Contos Brasileiros 2. Literatura Brasileira e título. CDD 869.93. Índices para catálogo sistemático. 1. Ficção, Literatura Brasileira 869.93.
Primeira edição, 2012. Editora Draco. R. José Cerqueira Bastos, 298. J.D. Estariolanda, São Paulo, SP. CEP 05373-090. editoradraco@gmail.com. www.editoradraco.com. www.facebook.com/editoradraco. Twitter, @editoradraco. O cão, Lianel Caldela. Quando era jovem, eu tinha um cão. Tinha vários, porque meu pai era o duque. Eu era o príncipe, ou na verdade não era, mas assim me chamavam em casa. Sei que todos ao meu redor desejariam ter uma vida como a minha e um cão como o meu, e que só a minha família, dentre todas as que conhecíamos, era tão afortunada. Eu agradecia todos os dias por aquela sorte, de ter um pai duque e de ter vários cães, e em especial o meu cão, que era o melhor de todos. Não lembro quando ganhei-o. Deve ser um momento bem marcante, mas eu era muito novo. Acho que seria impossível lembrar. De qualquer forma, talvez ninguém realmente lembre o momento em que conheceu seu melhor amigo, talvez seja uma dessas coisas que apenas acontecem. Meu cão sempre fez parte da minha vida, nossa amizade é algo sem começo e sem fim. Meu pai lembra, é claro. Não sei quantos anos eu tinha. Às vezes, ele dizia 3, outras vezes 4, minha mãe insistia em outra data e eles discutiam. Mas não importa. Segundo meu pai, ganhei o cão e botei as mãos espalmadas nas bochechas, atônito de felicidade. Um garoto tão pequeno não consegue lidar com o sentimento daquela força, e fiquei paralisado. Qual vai ser o nome dele? Disse meu pai. Não deixe o menino botar o nome, minha mãe cortou. Ele é muito novo. Escolherá algo bobo, e depois vai se arrepender. Concordaram que os dois deviam batizar o cão, e isso foi divertido, ambos sugerindo nomes, rindo e trocando pequenas implicâncias. Mas eu estava alheio. Ignorava-os, tinha os olhos vidrados no animal, minha boca meio aberta. Estiquei um dedo e toquei no nariz dele, com reverência. Era uma criatura linda, mesmo naquela época, e mesmo tão novo eu podia notar. Naquele primeiro momento, eu tomava cuidado. Não me jogava e abraçava-o, como fiz mais tarde, nem queria brincar logo em seguida. Eu fora tomado pelo amor, um amor novo, que eu nunca conhecera, e temia quebrar o objeto de minha adoração. Nunca vamos decidir um nome, disse meu pai, após esgotar a brincadeira. Quando for mais velho, ele mesmo vai escolher, decretou minha mãe. E assim foi estabelecido. Mas fiquei mais velho, e nunca dei nome ao meu cão. Não existe um dia em que se acorde pensando num nome para um amigo que sempre esteve lá. Nós sempre soubemos quando falávamos de meu cão. Os outros tinham nomes, Fiel ou Babão ou Manchado, mas meu cão era só isso, meu cão, e era o rei entre todos. Foi uma época feliz, ou pelo menos é o que me parece. Em poucos dias eu transformara minha reverência em paixão, e já possuía uma intimidade absoluta com meu companheiro. Corríamos pelos jardins, tentávamos sair escondidos do castelo, criávamos ainda mais rugas em Belona, minha alma. Minha única responsabilidade era vestir-me em roupas elaboradas e participar de bailes, de vez em quando. Ser exibido para outros nobres, ter minhas bochechas beliscadas. A primeira preocupação real de que lembro foi quando eu e meu cão fomos proibidos de sair do castelo, então trancados no meu quarto. Chorei, esbravejei, e Belona veio me acalmar. Eu exigia saber por que ficara confinado ali. Seu pai está lutando, disse minha alma. Calei-me, estupefato. Meu pai era bom e gentil, um homem brincalhão, ou ao menos era isso que eu pensava, a face que ele mostrava a mim. A ideia de que estivesse lutando era bizarra. Com quem? As fadas nos atacaram. As sentinelas avistaram os cavaleiros feéricos ontem à tarde, mas tínhamos esperança de que nos deixassem em paz. Eles atacaram, e agora estamos lutando. Por quê, Belona? A mulher larga o val deu de ombros. Ninguém sabe por que as fadas fazem o que fazem,
príncipe. E nós vamos vencer? Vamos. Mas só se você ficar bem comportado aqui no seu quarto, com o seu cachorro. Vez por outra, eu ouvia meu pai reclamando de nossos vizinhos sobrenaturais. Era difícil administrar terras próximas às das fadas, porque nunca se sabe o que elas vão fazer. Os plebeus vinham reclamar de que o leite azedava, as ovelhas nasciam com 2 cabeças, as mulheres ficavam estéreis. O maior problema era que ninguém sabia o que era culpa das fadas e o que era mero azar. E mesmo quando comprovávamos suas travessuras, não havia solução. Um guerreiro feérico era muito mais forte que qualquer um dos nossos, e apenas 2 ou 3 cavaleiros deles eram capazes de vencer muitos homens de meu pai. Passei a noite em claro, agarrado ao meu cão. Acariciava sua cabeça, dizendo para ele não se preocupar. De manhã, a porta do quarto se abriu de repente. Tomei um susto, então acho que na verdade dormi, e acordei num repilão. Era meu pai. Eu nunca tinha visto assim. Estava em sua armadura, mal parecia o pai de alguém, só se via seu rosto. Também estava coberto de sangue, e estremeci, porque o sangue era humano, era nosso, e achei que ele tivesse sido derrotado. Mas estava sorrindo por trás da barba, e então notei que ele também fora respingado de um líquido azul. Vencemos, bradou o Duque. Vitória, príncipe. Desta vez, matamos um deles. Corri e abracei meu pai. Fiquei todo sujo de sangue vermelho de gente e azul de fada, e Belona quase desmaiou, mas eu não me importava. As fadas sabem que não podem mais brincar conosco. Agora querem conversar. Meu cão observava aquilo, saltitando em volta da minha felicidade. Seus sentimentos eram quase como os nossos. Minha responsabilidade redobrou quando as fadas vieram nos visitar. Se antes eu só precisara parecer bonitinho na corte, agora seria o centro das atenções. Os lordes feéricos querem conhecer você, disse minha mãe. Eu não entendia a razão. Ora, porque você é o melhor menino do mundo. Se eles querem conhecer os humanos, querem ver o melhor menino humano de todos. Vou mostrar a eles o meu cão. Acho que não será lugar para um cão, meu querido. Lembro com clareza da chegada da corte feérica. Estávamos nos portões do castelo. Meu pai vestia sua armadura completa, uma indumentária que custava mais do que um plebeu seria capaz de ganhar a vida inteira. Cercado por seus homens de confiança, os melhores cavaleiros que o ducado possuía, com seus próprios estandartes. Havia arautos tocando suas trombetas. Guerreiros a pé, seus símbolos simples pintados nos escudos, também faziam guarda e prestavam honras. O bispo também estava lá, e tremia um pouco, porque fadas não conhecem Deus. Meu pai estava a cavalo, um animal castanho e forte, inquieto, que pateava o chão. Ao lado dele estava minha mãe, a pé, num vestido retilíneo bordado com fios de ouro. No meio dos dois, eu. Minha mãe segurava meus dedos, e a manopla de meu pai repousava suave na minha cabeça. Meus olhos ainda estavam um pouco ardidos e inchados, porque eu chorara. Tinham mesmo proibido a presença de meu cão. Ele estava com os outros cães, trancado na casinha nos fundos do castelo. Tinham ração e água, mas eu me sentia injuriado. Meu cão não ficava naquele depósito, sempre dormia no meu quarto. A corte das fadas era magnífica. Muito menor que a nossa, mas mais impressionante, e até esqueci a ausência de meu amigo. 2 cavaleiros seguiam o lorde, que vinha acompanhado por sua esposa. Todos a cavalo, animais impressionantes, muito altos, de cores estranhas, azulados e esverdeados. O lorde das fadas e sua consorte vinham de mãos dadas, os cavalos mantendo o mesmo passo exato. Tinham expressões dignas, de enfado sutil. O casal regente e seus cavaleiros estavam vestidos em roupas magníficas, muito elaboradas, com padrões abstratos e florais que eu mal conseguia acompanhar. A dama tinha um vestido enorme, com uma saia derramada, muito mais espalhafatoso que as roupas das mulheres da nossa corte. O lorde vestia a armadura que parecia feita de prata e ouro.
Os cavaleiros tinham suas próprias armaduras preciosas, decoradas com joiais. Atrás de todos vinha um pequeno cortejo, uns 5 ou 6, divididos entre arautos, damas de companhia e carregadores. Mas uma coisa me chamou a atenção acima de tudo: seus rostos se repetiam. O Lorde tinha um rosto único, afilado, com olhos verdes iridescentes. Já os rostos dos cavaleiros eram iguais. Exatamente a mesma coisa, um queixo proeminente e cabelos loiros brilhantes. Os homens do cortejo atrás eram todos velhos, com as mesmas e exatas rugas, a mesma altura magra. Tanto a senhora quanto as damas de companhia tinham o mesmo rosto delicado. Quando nossos trombeteiros tocaram, as damas de companhia feéricas responderam cantando. Era um canto maravilhoso, vozes em perfeita harmonia, como se pensassem ao mesmo tempo. Alguns instantes daquilo e a Senhora das Fadas se juntou, encerrando uma estrofe com a mesma voz impecável, e então todos se calaram. Vossa Alteza, permita que me apresente, disse o Lorde das Fadas. Sou o Rei Áulico I. Esta é minha rainha.